Fala galera, beleza? Pessoal, professor Rodolfo Gracioli, para quem não me conhece, eu venho aqui convidar você para assistir essa nossa aula do curso de temas de redação. Preparei aqui mais um tema para o pessoal e essa aula eu vou disponibilizar para que você conheça um pouquinho do nosso projeto, um pouquinho da intencionalidade desse trabalho aí, que tem como grande objetivo, prepará-lo para a questão do conteúdo. Essa talvez uma das maiores dificuldades de grande parte dos candidatos nos dias de hoje, quando a redação vem discutindo aí um tema geral. Muitos alunos já têm uma base muito legal da estrutura do texto, da estrutura do gênero, das características, só que eles acabam ficando aí inseguros na hora de desenvolver uma base argumentativa, na hora de trabalhar um tema, na hora de fazer uma abordagem conceitual, apresentando dados, trazendo mesmo e demonstrando a sua bagagem. Então, convido vocês para assistir essa nossa aulinha aí, que tem em média de 30 a 40 minutos, não passa disso, e tentar entender um pouquinho do nosso projeto, depois acessar aí o resto das aulas, beleza? Então vem comigo, nessa nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão no contexto da contemporaneidade. Pessoal, um tema que eu acredito que não vai demorar muito para aparecer nas provas de redação. Por que eu digo isso e digo com bastante convicção? Gente, a gente desenhando, entendendo o nosso atual cenário de relacionamento, essa grande complexidade das relações sociais hoje, nós conseguimos observar e diagnosticar de maneira bem incisiva e enfática que nós temos problemas. A sociedade hoje adoece em uma velocidade nunca antes constatada. E dentro dessas diferentes formas de patologias que a gente assiste nos dias de hoje, uma das mais preocupantes que já vem sendo apontada há algum tempo como algo que deve ser olhado de maneira emergencial, a fim de se buscar alternativas, de discutir o tema, de problematizá-lo quanto mais cedo entre jovens, entre adultos, é a questão da depressão. E a depressão acaba trazendo à tona para uma problemática de redação, para uma proposta, outros pontos importantes, como por exemplo essa construção de estereótipos nos dias de hoje e a busca pela felicidade. Alguns teóricos aí gostam de apontar essa análise como a ditadura da felicidade. Hoje as pessoas se veem em uma posição que elas precisam ser felizes, Eu preciso de tal coisa para construir a minha identidade e a minha felicidade de fato. Então é dentro dessa proposta e desse envolto bastante tenso que nós vivemos hoje, desse bombardeio informacional, desse amplo leque de acontecimentos, dessa pressão que o sistema imprime na gente, que eu consigo fazer essa observação e entender esse tema aí como uma provável proposta das próximas provas. Ele nos dá permissão para percorrer outras áreas, para analisar o ser humano enquanto a sua constituição individual, trazendo à tona esse aspecto coletivo e logicamente que aí você, tem que demonstrar a sua bagagem de conhecimento sobre o tema. Não dá para ficar navegando e flutuando por senso comum apenas, pelos achismos que circulam cada uma das propostas. Então por isso que o nosso curso ele tem esse propósito, que é justamente oferecer para você a bagagem necessária para o enfrentamento do tema. Aqui vou apresentar para vocês alguns dados que talvez serão o pontapé inicial da sua análise crítica, porque um texto dissertativo argumentativo, ele pretende aí que você percorra esse cenário mais aprofundado, beleza? Sempre começo as nossas aulas com o que eu chamo de uma breve contextualização, O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo da contextualização, eu estou trazendo à tona algumas referências que certamente serão ali o encaminhar do seu texto, a apresentação da sua discussão ou simplesmente a maneira que você conseguirá se encaixar dentro dessa temática, E eu digo isso justamente por conta dos temas que vêm apresentando uma elevada abstração. Cada vez mais as bancas examinadoras se ocupam de discussões não tão claras,
e não tão explícitas na sociedade. E aqui, né, a intenção é que você consiga fazer essas amarrações. Então, primeiro, né, para contextualizar a questão da depressão, eu não vou começar o meu texto diretamente falando sobre a depressão na sua questão conceitual, de definição, ou não vou começar já demonstrando os dados. Eu vou trazer à tona um panorama do sistema que a gente vive, um sistema que imprime um ritmo que pressiona as pessoas principalmente por conta da questão do tempo. E o que eu quero dizer com essa questão do tempo? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que não tem tempo para nada. Aquele dia com 24 horas já não parece mais o suficiente. A gente agrega a esse cenário deficitário do tempo a questão dessa virtualização das nossas relações, o que muitas vezes gera uma sensação de autossuficiência. O indivíduo se vê apto e completamente hábil para desenvolver todas as ações de uma vida cotidiana a partir dos instrumentos que esse aparato tecnológico lhe permite. E um desses pontos é justamente o relacionamento com outros indivíduos. Então aí eu acabo tendo, né, uma nova onda de problemas, os relacionamentos acontecendo dentro de uma efemeridade, que eu vou falar já de maneira mais aprofundada. Então tudo isso gera uma pseudo-sensação de que nós somos autossuficientes, de que a nossa vida está delimitada pelas nossas ações e de que a tecnologia soma a nossa formação enquanto indivíduo. Acrescento a esse panorama contextual de que nos é imposto, entre aspas, né, essa busca por uma felicidade. E uma felicidade que tem como desenho majoritário alguns rótulos, alguns modelos que devem ser seguidos, né? Então constroem aí para nós determinados padrões, e para que você seja inserido nesse contexto social, você realmente precisa ser feliz daquela forma. Então consigo observar aqui, né, esse ambiente da felicidade que caminha basicamente entre o ter e o ser. E muitas vezes, se eu não consigo caminhar nessa linha tênue, que é bastante conflituosa, muitas vezes, eu acabo não me identificando e me frustrando com o sistema. E aí pode nascer uma sensação de desgaste emocional, eu posso evoluir para efeitos psicossomáticos, e isso dentro da constatação diagnóstica fisiologicamente da medicina, eu posso cair aí num quadro de depressão. Beleza? Então percebam, né, como que esse nosso cenário atual ele acaba colaborando e corroborando com tal prática, com tal problemática aí no que diz respeito à saúde. E é importante entender a depressão, né, na sua bagagem e definição de fato conceitual. Por quê? Um dos grandes problemas, inclusive apontado por especialistas, é a dificuldade de lidar com o tema. Muitos entendem a depressão como uma tristeza, e aí eu tenho uma grave, né, problemática para solucionar. Enquanto a depressão não for tratada na seriedade que ela precisa, dificilmente a gente vai conseguir combatê-la de maneira eficaz. Então esse é um ponto importante. Somando para a sua produção de texto fatores que montam, né, dentro dessa colagem, né, na sua descrição do texto, um ambiente favorável ao estágio depressivo. Nós vivemos uma sociedade do medo, ainda mais quando a gente fala do Brasil, né, uma violência exacerbada, a violência dissipada por todas as partes, as formas de relacionamento muitas vezes acometidas pela violência. Nós temos uma situação de estresse que transcende o ambiente familiar, passa para o trânsito, pensa aí a tensão no trânsito, a violência no trânsito cada vez mais corriqueira, né? Os nossos veículos de comunicação nos noticiam quase que rotineiramente sobre episódios de violência dentro do trânsito. O ritmo de vida das pessoas, né? A falta de uma qualidade de vida, você não tem tempo para o silêncio, você não tem tempo para canalizar a sua energia e olhar para o seu modo de vida. Por quê? Porque o nosso ritmo é muito acelerado e parece que isso, né, é restrito das grandes cidades, e a gente já percebe que não. Hoje nós temos a problemática da depressão atingindo diferentes contextos geográficos. Entretanto, existem alguns agravantes, isso é importante
para apontar aí ao longo da sua produção textual. Pensando na definição, que é importante para que você demonstre conteúdo e evolua a partir desse alicerce teórico, né, na sua base crítica, a Organização Mundial da Saúde define depressão como um transtorno mental comum, caracterizado por uma tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono e do apetite. Percebam que aí a gente tem uma definição mais prática, né? O que seria depressão? Por quê? Porque quando a gente olha para o tema, logicamente que nós temos especificidades, particularidades do entendimento desse problema, desse estágio depressivo. E olhando assim, né, é fácil entender que um grande problema é o diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico, né, ele acaba se perdendo nesse envolto de definições, nesse amplo leque de possibilidades. E o indivíduo carente dessa possibilidade técnica de identificação do problema, muitas vezes ele se vê ainda mais acometido por tal doença, né? Então percebam que hoje a gente tem ainda a depressão como sendo um tabu. É preciso essa ruptura, e olha que legal, dentro de uma proposta crítica do seu texto, do seu argumento, né? Essa ruptura, né? Essa ordem que deve ser superada, ela talvez seja o passo inicial. Levar o debate para os diferentes espaços, desde o ambiente familiar até o ambiente laboral, até a própria sociedade como um todo, né? A sociedade precisa reconhecer o que seria o estágio depressivo. Não dá mais para a gente ficar tratando como um problema que é uma simples tristeza, que vai ser superado facilmente, que é uma coisa momentânea, porque a depressão não pode ser confundida com essa simples tristeza. Beleza? Olhando para isso, você pode apontar conceitualmente que é sim uma problemática da saúde pública. E a depressão tem uma diferenciação com uma simples tristeza porque ela é algo rotineiro, pelo menos dentro daquele contexto, né? Ela vai perdurando ali na vida do indivíduo e ela pode inclusive trazer ações irreversíveis. A gente pode ter aí um quadro agravado caso ela não seja combatida de maneira inicial. E a depressão que nasce dentro dessa constatação emocional psicológica, ela pode ter uma afeição física, né? Ela pode trazer aí para o indivíduo sintomas psicossomáticos. Então a sua própria delimitação física, eu vou falar já já o que a comunidade científica diz, né, sobre esses efeitos práticos na vida do indivíduo. Teoricamente são 3 grandes níveis de depressão, 3 graus, né? Leve, moderado ou grave, e muitas vezes quando essa situação já atinge um potencial de agravamento maior, o indivíduo pode começar a colocar em xeque a sua existência, a sua vida. E aí vem uma relação que não é regra, né? Não é todo depressivo que vai buscar o suicídio como saída, mas pode sim conduzi-lo para tal, certo? Pessoal, os meus alunos já sabem, e agora todos vocês saberão, que os dados eles acabam construindo o terreno da sua análise, sempre referenciados, né? Sempre apresentando a fonte, recorrendo a elementos fidedignos, né, do que foi aí compilado nos últimos tempos. E a Organização Mundial da Saúde, ligado à ONU, né, é sempre uma excelente referência. Nós temos dados dos últimos tempos que apontam de 350 milhões a 400 milhões de pessoas sofrendo com esse mal da depressão no mundo. O que é mais importante, né? Além de você pontuar que isso corresponde a aproximadamente 5% da população do planeta, a gente tem um crescimento e um agravamento. Certo? Olhando para a realidade brasileira, segundo uma pesquisa aí da Universidade Federal de São Paulo, a gente tem 1/3 da população com sintomas de depressão aí da população brasileira, o que nos faz refletir de maneira introspectiva sobre o nosso modelo de vida aqui, num país que tem a violência generalizada, disseminada por diferentes segmentos de contexto coletivo, país que sofre com uma crise econômica, o que muitas vezes agrava a situação de pressão do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, que não vê saída e tem que sobreviver daquela forma
muitas vezes ainda que aquilo gere uma fragilização emocional. Ainda segundo a OMS, a gente tem cerca de 15% dos depressivos cometendo suicídio. Ou seja, essa relação não é regra, ela está associada a um estágio, um grau mais evoluído da depressão. E é importante porque o suicídio também vem apresentando uma elevação. Apresento para vocês aí um trecho de uma pesquisa divulgada em 2014 que mostra que o número de mortes relacionados com depressão cresceu 705% no Brasil em 16 anos. Então esse é um dado, gente, que por si só já exige uma reflexão realmente pontual para a superação de tal problema. Somado com outros elementos e outras variáveis dessa nossa vida moderna, a gente consegue perceber aí o tamanho da gravidade. Beleza? Ainda falando sobre dados extremamente recentes, esses divulgados em 2016 pela Organização Mundial da Saúde. O grande problema, muitas vezes, dessas doenças, né, desse elemento voltado para a saúde pública, é justamente o investimento. A gente pensa a saúde muitas vezes dentro de uma questão econômica. Nós temos uma indústria farmacêutica de antidepressivos que lida economicamente com um fluxo muito grande por conta do agravamento dessa situação na sociedade como um todo, né? Então, talvez se eu chego e crio uma terapia, ou se eu conscientizo, ou se eu problematizo o tema, essa indústria farmacêutica ela não consiga sobreviver. Isso é um outro tema da nossa aula quando eu falo da questão da saúde nos dias de hoje, essas grandes epidemias e etc. Mas enfim, o que a OMS pontuou, né? Que o investimento no tratamento da depressão, ele gera um retorno. Um retorno porque eu vou ter uma melhoria na saúde e na própria capacidade de trabalho daquele paciente. Pensem que esse indivíduo acometido por tal problemática de saúde, ele é um trabalhador que vai ter uma queda da produtividade ou que terá que se afastar. Temos casos aí na justiça brasileira, né? Inclusive de afastamento pela depressão enquanto doença ocupacional, e a pessoa afastada por depressão recebia, né, por esse afastamento e acabou postando fotos na sua rede social mostrando a alegria de tais momentos. E por meio de denúncia, né, essa averiguação ela se demonstrou não equiparada. Como assim? Afastada por depressão, mas com frases de motivação, de alegria pelas redes sociais, teve aí o seu auxílio interrompido. Então isso mostra muito bem que investir é trazer ali um benefício futuro, sendo que hoje os gastos com doenças e transtornos mentais já é muito grande. Por isso que a OMS fortalece o seu discurso no sentido de garantir a necessidade do investimento nessa área. Segundo dados, né, aí dados mais atualizados, entre 1990, então amplia-se a margem, né, e 2013, o número de pessoas com depressão e ou ansiedade aumentou quase 50%. Então nós temos aí um salto, né, gigantesco. Seriam entre depressão e ansiedade 615 milhões de pessoas. O que isso significa? O que isso fecha? Cerca de 10% da população do mundo atingida por esse problema. Ou seja, essas desordens mentais, não necessariamente apenas a depressão, respondendo por 30% das doenças não fatais. Então a gente percebe a gravidade pelos números. Olhando para esse estudo, né, a importância do combate, ele vem a partir do investimento. E esse investimento ainda é muito reduzido, né? O investimento em serviços de saúde mental, terapias alternativas, a própria informação e instrução da população, isso ainda não acontece. Uma média nos países, né, a nível global, 3%. País de baixa renda de 1% e os de alta renda 5%. Então ainda até os de alta renda, países de alta renda, investem pouco e esse é um dos grandes agravantes. O que a OMS coloca também como sendo importante para a nossa reflexão, inclusive como temas, né, do nosso cotidiano? Emergências humanitárias e esses grandes conflitos. Então seja a crise humanitária de refugiados, seja a tensão pela expansão das organizações terroristas, isso aumenta ainda mais a problemática da saúde mental da população mundial. O que exige, por sua vez, um maior investimento. Porque se esse investimento não necessariamente for conduzido de maneira coerente, nós teremos 1 em cada 5 pessoas
afetadas no futuro próximo pela depressão. Beleza? Então percebam, né, que com essa base de dados, certamente você vai conseguir evoluir criticamente ao longo da sua proposta. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a depressão nervosa será a segunda maior causa de mortes mundiais. No Brasil, dados divulgados em 2015, 7,6% dos adultos já foram diagnosticados com depressão, cerca de 11 milhões de habitantes. Desses brasileiros diagnosticados, desses 11 milhões, mais da metade usando medicamentos. Dados aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos olhar para a localização da depressão dentro da realidade brasileira? O principal estado, aquele mais afetado com casos de depressão, é o Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina e Paraná. E os menos afetados são os estados da região norte. Na última posição aparece aí o estado do Pará. Professor, como que eu faço essa associação, né, dentro de uma proposta de redação? Isso são dados, né? Os dados são de fontes fidedignas. Lógico que a gente poderia olhar aí para um desenho da vida em cada uma das regiões, se tem uma diferenciação ou não, se o atendimento a tais casos e a visão diagnóstica tem ou não, mas o seu dado ele vai ser o ponto de partida, certo? Então você avalia aí dentro da sua tendência crítica. Beleza? Ainda segundo o IBGE, quase 12% daqueles que sofrem com as doenças têm limitações graves ou as suas atividades interrompidas, o que faz, né, pensar sobre o mundo do trabalho. Muitas vezes o indivíduo tem que parar aí de trabalhar justamente por conta desse grave problema do seu estágio depressivo. Essas informações, tem aí uma base de dados para você olhar com mais calma, elas simplesmente demonstram o tamanho do problema na realidade brasileira, né? Dos 7,6%, nós temos uma crescente, né? Temos uma crescente dentro dessa visão numérica. Então o aspecto quantitativo por si só já assusta. E se a gente olha essa comparação dos dois extremos, o estado campeão aí com 13,2%, que é o Rio Grande do Sul, para o Pará com 1,6% dos casos de depressão, a gente consegue perceber aí que são situações completamente adversas. Beleza, gente? Vamos tentar então propor aí algumas outras visões, né? Fazendo associações, o que vai enriquecer o seu texto e o que vai fazer você evoluir criticamente e alcançar uma boa nota. Segundo a OMS, dados divulgados no final de 2015, setembro de 2015, o suicídio já mata mais jovens que o vírus HIV em todo o mundo. Essa é uma crescente constatada entre os jovens. Problema do suicídio atrelado muitas vezes à questão da depressão. Ou seja, hoje nós temos jovens num contexto global morrendo. A segunda grande causa por conta da depressão. A primeira aí seriam os acidentes de trânsito, né? E essa é uma crescente a nível global, a gente assiste ao Brasil, ainda que nós tenhamos aqui no Brasil um índice de suicídio dessa faixa dos 15 a 29 anos bem abaixo dos países que lideram, né? A nossa taxa é de 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto os líderes, Índia, Zimbábue e Cazaquistão, eles passam de 30. Dentro da América Latina, nós ocupamos a 12ª posição. Segundo a OMS, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E para cada caso fatal, outras 20 tentativas fracassadas podem ser constatadas. Então isso assusta, isso é dado. Isso é o que você vai pontuar na sua produção de texto. Hoje morre mais jovens de depressão do que de HIV. E tá aí. Hoje a grande vitimização desses jovens se dá por meio de acidentes de trânsito, mas se a gente continuar assistindo esse crescimento da depressão, pode ser que a questão da depressão e suicídio esteja aí superando inclusive as vítimas de acidente de trânsito. Beleza, gente? Então, percebam que aqui não tem como o seu examinador negar as informações. Você está trabalhando em cima de dados, o que é importante e o que é realmente a densidade do seu texto. Mais informações, fazendo essa comparação do suicídio a nível mundial e da questão brasileira, eu trago aqui informações sobre o estado que lidera os casos de depressão e a relação dos suicídios entre crianças e adolescentes brasileiros. O Rio Grande do Sul também
tem apresentado uma elevação desses casos. A maior parte deles, os indivíduos tentam tirar a sua vida por autointoxicação. Segundo esses dados do mapa da violência, fornecidos pelo Ministério da Saúde, o que diz respeito à realidade brasileira, as faixas onde as taxas de suicídio mais cresceram entre 2002 e 2012 foram dos 10 aos 14 anos, 40%, gente. E dos 15 ao 29, 33%. Então são números realmente graves. O Rio Grande do Sul convive com essa problemática. De acordo com o Centro de Informações Toxicológicas, mais de 4.500 crianças e adolescentes tentaram se matar por autointoxicação entre 2005 e 2013. Isso somente com relação a adolescentes gaúchos. Então percebam que o estado do Rio Grande do Sul, ele vem assistindo a números que assustam, que são um termômetro de uma grande realidade complexa, distorcida, certo? Aí continua, se a gente partir para novos dados, nós vamos ver que esses jovens têm um acesso a determinados medicamentos e que a grande parte dessas tentativas de suicídio acontece em casa. Então muitas vezes aquilo está transcrito na situação familiar, mas não é visualizado por aqueles que vivem junto com o adolescente. Está aí uma base de dados para você evoluir nessa proposta. Entender e olhar tabelas, gráficos e demais formas de dados compilados é sempre muito rico na sua formação crítica para o desenvolvimento de uma redação. E aí eu mostro para vocês como que as linhas progressivas, tanto dos 15 aos 19 anos quanto dos 10 aos 14 anos, vem apresentando crescimento alarmante nos últimos tempos a nível do país. Vamos para o Rio Grande do Sul e a gente percebe o tamanho dessa dimensão, dessa problemática. Muitas vezes o que motiva, e aí tem um ponto importante, lá no nosso curso você vai encontrar uma aula sobre bullying e o cyberbullying. Essa é talvez uma das grandes justificativas para a elevação do estágio depressivo entre os jovens. No Brasil tem uma lei vigorando desde fevereiro de 2016 para combater essas práticas. Além disso, eu tenho o sentimento de abandono, eu tenho experiência de abuso físico e sexual, desorganização, desestruturação familiar, o desajustamento na escola ou a própria interrogação sobre o futuro é o que acaba levando os indivíduos a atentarem contra a sua própria vida. Aí, um dado que talvez pode trazer informações para aqueles que investigam qualitativamente. Outubro, mês campeão dentro do Rio Grande do Sul, dia da semana, terça-feira e hora entre as 6 e as 9 horas da noite. Isso são dados que podem desenhar um perfil dessa problemática dentro da realidade brasileira. Outro ponto importante é a veiculação de informações. Hoje os jovens têm um acesso à informação muito grande. Muitas vezes esses adolescentes eles acabam transparecendo a sua prática suicida e sendo incentivados pela rede mundial de computadores, certo? Tem múltiplos casos onde isso foi constatado e divulgado de maneira mais ampla. Bom, avançando na ciência, aqui eu trago uma definição técnica, você pode apresentá-la da maneira como está aqui, isso vai desenvolver a sua amplitude de domínio sobre o tema, ou então você pode pontuar e falar aí de maneira geral ao longo da sua proposta. Mas o que se sabe? Que a depressão ela acaba determinando modificações químicas no corpo do indivíduo. Então aí nós temos uma análise da comunidade científica, uma análise fisiológica, E essa análise, ela envolve substâncias. A serotonina, que é aquela que controla o humor, e a noradrenalina, que ajuda a produzir o hormônio da adrenalina. Essas são substâncias que se veem transformadas, modificadas a partir do estágio depressivo, certo? Então essa grande desordem no cérebro faz com que os níveis de serotonina e de noradrenalina sejam não equilibrados. Sendo assim, eu tenho os remédios antidepressivos, uma crescente entre os jovens nos dias de hoje, por conta desse diagnóstico amplo de estágio depressivo,
que não produzem essas substâncias, mas tentam elevar os níveis para chegar a um estágio de equilíbrio emocional, certo? Então, se a gente for avaliar cientificamente, e aí tem toda a constatação fisiológica, nós conseguimos perceber rapidamente como a própria fisiologia do indivíduo muda. E a gente tem a indústria da medicina para tentar amenizar. E é aí que está. Em muitos casos a grande discussão é, mas a depressão precisa de remédio? Segundo a medicina, sim. Em casos onde o estágio já está avançado, somente uma dosagem específica de determinado medicamento vai realmente auxiliar o indivíduo a fugir daquela situação, a amenizar aquela situação, certo? Em outros casos, especialistas defendem que uma terapia alternativa pode ser suficiente. Só pontuando, especialistas classificam a depressão em bipolar ou então unipolar. A bipolar, quando eu tenho essa variação de movimentos e momentos de euforia, e a unipolar, que é aquela onde a melancolia ela adota uma finalidade única na vida do indivíduo, certo? Segundo a OMS, muitas terapias são importantes, assim como o tratamento por meio de medicação que deve responder de maneira específica ao indivíduo. Não existe apenas uma única receita genérica que vale para todos. Beleza? Existe estudo da comunidade científica para relacionar essa predisposição genética para a depressão como algo hereditário, certo? Logicamente que se a comunidade científica evoluir e chegar a uma visão conclusiva, não refutável nesse ponto, os tratamentos eles se tornarão ainda mais específicos, mas essa ainda é uma evolução que acontece, é uma investigação que toma forma nos últimos tempos. Bom, pensando nessa excelente base teórica, nessas análises críticas que eu já pontuei ao longo da aula até agora, a gente parte por uma relação mais abstrata do tema, Como que eu vou investigar esse tema, como que eu vou pegar esse objeto, que é a depressão, e avaliá-lo nessa sua característica mais complexa? Primeiro, você vai ter que apontar a questão das relações sociais hoje se construírem dentro de uma complexidade infinita. Hoje nós temos o sucesso, um casamento, um corpo perfeito, a viagem, o seu status, a casa dos sonhos, um objeto dos sonhos, tudo isso como sendo algo necessário para a vida do indivíduo. E a partir dessa não conquista, dessa não adequação ao que eles chamam de ditadura da felicidade, nós temos a frustração. E a nossa sociedade, os nossos jovens não estão preparados para lidar com a frustração. A nossa sociedade quer tudo muito rápido, quer um sucesso astronômico dentro de uma disposição cronológica e não sabe reconhecer os seus fracassos e a sua frustração. Lógico, gente, que aqui eu pontuo de maneira geral, Não estou falando em casos específicos, obviamente. Essa competitividade só agrava essa situação de busca pela individualidade e muitas vezes se eu não encaixo num padrão de beleza, isso pode provocar minha baixa estima e evoluir aí para um quadro de depressão profunda. Não tem como, quem é meu aluno já sabe disso, a gente não trazer à tona o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que discute de maneira bem concreta toda essa nossa liquidez de relacionamentos nos dias de hoje, essa nossa condição sociocultural que talvez explicite bem o que nós temos formado moralmente, esses nossos indivíduos que muitas vezes se sentem acuados, fragilizados psicologicamente, que não tem aquele laço afetivo aprofundado e estreitado, e isso conduz para esse isolamento, para esse estágio depressivo. Beleza? Algumas frases para vocês pensarem aí, Aqui eu talvez me aproximo bastante, vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. Essa talvez uma das grandes análises dele. Bom, algumas imagens que dialogam com os dias de hoje,
o apoio, a busca por compreensão, diálogo, amigos. E a receita talvez seria um perfil no Facebook, porque é ali que as pessoas extrapolam todas essas formas de relacionamento. A busca pela felicidade associada ao dinheiro, esse nosso sistema capitalista, esse processo de globalização que intensifica o modelo de vida em busca do ter, e muitas vezes acaba nos sufocando. O que está associado nessas duas imagens, né? Somos todos iguais em busca dessa corrida para a sobrevivência. Muitas vezes desgastamos não só a esfera territorial, geográfica, espacial, mas a nossa própria vida. O individualismo como algo que cresce, como algo que não parece ter um potencial de superação. Ou então essa produção cíclica pelo mundo do trabalho, esse consumo exacerbado e essa sensação de não reconhecimento identitário. Somos vazios de conteúdo. Aqui, a depressão, olha essa tirinha depois com calma, a depressão se for encarada como outras doenças, ou seja, a importância e o comprometimento na busca pelo conhecimento do tema, né? Enfrentar a depressão exige dominar o assunto. Por outro lado, as pessoas cada vez mais se isolando, né? Uma analogia, uma metáfora com o pau de selfie. Aqui, gente, uma campanha da Organização Mundial da Saúde para discutir o tema por meio de um vídeo onde eles chamaram de Black Dog, né? Seria o cão preto. Depois acesse esse link aí e olhem, né? Porque é um excelente vídeo para entender o tema, ainda que ele tenha visto aí com algumas polêmicas por conta de trazer a imagem do cachorro preto, né? Algo que já havia sido citado anteriormente, mas enfim, o vídeo ele mostra a preocupação da Organização Mundial da Saúde, um vídeo de 2012, e traz também um desenho prático do que é a depressão. Mecanismo para combate, gente, adoção de hábitos saudáveis, uso de medicamento, logicamente dessa visão diagnóstica da medicina em si, essa alimentação que busque, né, realmente equilibrar a sua vida, evitar drogas, consumo de álcool, prática de esportes e essas terapias alternativas que aparecem hoje como a grande possibilidade de fuga. Nós temos a questão da tristeza trabalhada de diferentes maneiras ao longo da história, né? Nós temos o próprio filósofo Aristóteles entendendo que a melancolia não seria uma doença, mas uma natureza do indivíduo que se inquieta, que olha para si. Na Idade Média, 2 pontos, né? Um que via a tristeza como sinal de pecado, essa melancolia como algo errado, um abandono de Deus, e uma outra que trazia como uma virtude para aqueles que olhavam de maneira introspectiva. Schopenhauer chama de eudemonismo a arte de ser feliz, o que depende de determinada atividade. Então percebam, né, que essa tristeza, que hoje a gente pode associar à depressão, tem aí diferentes significados. Para fechar, olha com carinho esse olhar filosófico, né, toda essa abstração que essa nossa aula permitiu, tudo isso que a gente consegue avaliar criticamente e na tonalidade que nós conseguimos enfrentar perante uma proposta de redação. Gente, aqui eu sempre deixo alguns links, né? Seja por meio de postagem ou não, tá aqui um material legal para você se aprofundar sobre essa nossa aula. O meu livro de temas de redação, para quem não conhece, acessa aí o link da editora Juspódio, tem um material muito legal para você tocar alguns temas, para você dominar discussões da atualidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, convido vocês para conhecer o nosso curso, só clicar aí no link, vocês terão aí maiores informações. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, contem comigo para o que precisar aí com relação a temas de redação. Beleza, gente? Foi um prazer aí ter estado com vocês esses minutos, espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula. Fui!